Paris ou Roma? Não sabemos ao certo se ela foi escrita em Paris ou em Roma. Seguramente foi em 1261, no segundo semestre, porque ele já estava em Roma. É uma obra filosófica ou teológica? A intenção de Tomás de Aquino, como ele diz, interessante, ele dá mais a entender a intenção da obra no capítulo 18. Lá no finalzinho, a intenção foi expor primeiramente a parte filosófica. Agora vamos entrar na parte teológica. É uma obra inacabada, porque parou no capítulo 19, como vocês viram. Então, a parte teológica, sobre a queda, sobre a culpa dos anjos, não foi tratada. Não obstante, isso não é um problema, que a Suma Teológica terminou, completou isso que não foi feito nessa obra. Então, é uma obra de caráter filosófico, metafísica, uma obra metafísica. Tanto é que as fontes de Tomás de Aquino, nada mais ou menos, são Platão, Aristóteles, Avicena, Avicedrão, ou seja, a filosofia grega, a filosofia árabe e a filosofia judaica. Então, nós temos aí as principais fontes. Os interlocutores são esses. Vão entrar um e outro teólogo, mas a filosofia vai ser a mestra propulsora de toda a sua argumentação. O método que ele utiliza é um método um pouco diferente do que ele utiliza em outras grandes obras, né? Aqui, o método expositivo analítico. Ele expõe as ideias, analisa, depois volta, retoma algumas ideias. Para quem conhece mais de perto Tomás de Aquino, vai perceber assim, que ele vai voltar ao mesmo tema várias vezes para tentar perfilar. O que ele não costuma fazer, porque em razão do método da exposição tomista, ele coloca primeiro todos os problemas, responde e dá uma conclusão. E já está solucionado aqui, vai e volta a um tema e ao outro. Por que Platão? Por que Aristóteles? Por que Avicena? Por que Avicedrão? Tentando resumir aqui. Eschmann, um grande especialista desta obra, Substâncias Separadas, diz, efetivamente confirmando as palavras do Sidney, que é o último grande tratado metafísico de Tomás de Aquino, porque depois desse período, as obras litúrgicas, as obras mais espirituais e teologais vão tomar todo o seu tempo, a teológica, etc. Ele faz uma síntese da exposição, da filosofia de Platão brilhante. Aqui alguém poderia comentar, mas ele não conheceu de imediato, ou seja, como ele conheceu Aristóteles, nas traduções não conheceu de imediato. Eu costumo dizer o seguinte: se ele não conheceu e fez isso, imagine se conhecesse. Eu fico espantado, porque a síntese brilhante é atualíssima e citada por grandes especialistas de pensamento platônico, que me mexem, olha, a síntese está aqui, isso está aqui. Porque a síntese platônica ela é um contraponto, historicamente falando, à síntese aristotélica. Então, a primeira coisa que o Tomás de Aquino faz é apresentar a síntese platônica. E depois apresenta a síntese aristotélica. Mas o que é da síntese platônica? Platão havia desenvolvido a teoria das ideias, dividido o mundo em um mundo sensível e um mundo inteligível. Para ele, então, não havia dúvida alguma que pudesse existir seres espirituais, seres separados, seres sem matéria. Não obstante, numa argumentação, Platão dirá o seguinte: são mais substâncias os seres que habitam o mundo das ideias do que os seres reais. Porque os reais são como sombras, são como realidades, são sensíveis, mas não são a representação, digamos, ontológica, verdadeira do que é a substância. Tomás de Aquino critica isso e, para criticar a teoria de Platão, resgata a teoria da substância de Aristóteles, estabelecendo que a substância existe tanto no mundo sensível quanto no mundo inteligível. E depois de expor, pelo menos em 3 capítulos, a doutrina de Platão e Aristóteles e a diferença entre eles, chega a um outro tema central, que é a noção de subsistência e unidade. Ele quer estabelecer a seguinte tese: a substância se define em função de sua subsistência, a capacidade de subsistir, de ter uma existência em si e por si. E tudo aquilo que tem uma existência em si e por si tem também uma unidade. Ele entra na questão da unidade. Esses seres angélicos, esses seres, essas substâncias separadas, porque em sua constituição só tem a forma, só tem o espírito, e esse espírito é tudo o que eles são.
Então, eles são únicos, especificamente. Não há dois anjos da mesma espécie. Tudo isso é numa linguagem filosófica. Depois ele vai utilizar um autor árabe, Avicena. Né? E de Avicena, ele vai refutar a doutrina segundo a qual estas substâncias separadas seriam a causa criadora do universo material. Toda a exposição de Tomás de Aquino vai por esse eixo, dizer que há só um Deus criador. Esse Deus criador foi quem criou as substâncias imateriais e as substâncias materiais. Os capítulos são longos, o debate com Avicena é longo, porque talvez as ideias do Avicena são muito mais, metafisicamente falando, perfiladas do que as de Avicedrão, que é um excelente pensador, filósofo, teólogo da filosofia judaica, mas comete, segundo Tomás de Aquino, um erro, esse que eu já vou dizer. Segundo Avicedrão, existem essas substâncias espirituais, essas substâncias separadas, mas elas são compostas de matéria. Mas não uma matéria como uma matéria sensível, mas uma matéria inteligível. Mas aqui então trata uma grande parte do seu texto também de refutar a ideia de que não há nenhuma materialidade nos anjos, porque seria petição de princípio, contradição a afirmar ou sustentar que pudesse haver alguma categoria de matéria na composição angélica. Feito isso, Tomás de Aquino propõe uma breve síntese. Capítulo que vai começar no capítulo 16, 17, 18, 19. No 18 ele começa a apresentar o que ele vai falar, o que falaria nos capítulos seguintes. E a síntese filosófica que ele apresenta pode ser, guardadas as proporções, tida assim. A síntese filosófica é a de que as substâncias são denominadas separadas porque são seres que existem à parte da matéria, separadas da matéria. Por isso são seres imateriais. A matéria não faz parte nem constitui o ser angelical. Como consequência, esta substância é incorruptível, ou seja, não se corrompe. Do que se conclui que são seres espirituais, porque diz-se espiritual daquilo que não tem matéria e nem se corrompe.